Hoje eu separei para analisar com o ouvinte, o espectador, alguns trechos de vídeos do Caio Modesto. Caio Modesto é um pastor presbiteriano que tem se notabilizado nos últimos anos por tratar muito do tema seitas. E dentre essas seitas, ele inclui a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já assisti alguns conteúdos do Caio Modesto e todos os conteúdos que eu assisti dele sempre possuem um número muito grande de distorções, de superficialidades, de má compreensões a respeito do adventismo do sétimo dia, né. Vários daqueles mitos que são repetidos, há 70, 80 anos pelos críticos, já foram desmentidos há tanto tempo, ele reproduz, certo? Então eu vou trazer aqui alguns desses trechos e mostrar como que ele patina nesse lugar comum da crítica média ao adventismo, do anti-adventismo médio, tá? Meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o podcast de teologia e assuntos afins, e esse é mais um daqueles episódios extras em que a gente pega algum conteúdo da internet para analisar. Antes de continuar, eu deixo aquele recadinho rápido, por favor, não pule essa parte do episódio. Você pode ajudar financeiramente este podcast de várias maneiras. Uma delas é fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Outra forma é você se tornar um doador recorrente. Como é que você faz isso? Você clica aqui na descrição, clica no link do Mercado Pago e você pode colocar lá o valor que você quer e pode doar mensalmente. Outras duas maneiras são: você pode comprar os meus livros e você pode comprar qualquer outro material que eu venha a vender por aqui, como por exemplo camisas, tá? Os livros eu vou publicar em algum momento, então se você está assistindo esse episódio muito tempo depois que ele foi postado, pode ser que já tenha aqui na descrição o link para você comprar meus livros, tá? Mesma coisa em relação à camisa ou outros produtos. Sempre olhem a descrição dos vídeos, tá? Fazendo qualquer uma dessas coisas, você ajuda grandemente a sobrevivência deste canal. Dito isso, vamos continuar este episódio. Muito bem, a ideia desse vídeo não é ser muito extenso, tá? Então eu nem peguei muitos cortes, eu preferi pegar alguns cortes específicos. Mas ele vai servir de exemplo, né? Para vocês verem como que a argumentação do Caio Modesto sobre o adventismo do sétimo dia é uma argumentação muito ruim. Então eu vou colocar na tela os trechinhos e vou parando para comentar na medida em que eu achar necessário. Ok? Vamos lá. Juízo investigativo. Os adventistas acreditam que em 1844 Jesus começou um julgamento no santuário celestial para analisar quem será salvo. Bom, aqui a gente já tem o primeiro problema, tá? Então, pouquíssimos segundos de vídeo a gente já tem o primeiro problema aqui. Veja, o juízo investigativo, que eu não gosto desse nome, eu prefiro chamar de juízo pré-advento, como eu já expliquei várias e várias vezes, ele não serve para definir quem vai ser salvo e quem não vai, ou para descobrir quem vai ser salvo e quem não vai. Ele não serve para isso, não é esse o objetivo do juízo pré-advento, ok? Quem fala isso está errado, seja anti-adventista, seja adventista, isso está errado. Não é isso que o juízo faz, tá? O juízo pré-advento é um juízo de transparência. Ele é feito para que se formalize diante dos anjos aquilo que já foi realizado na terra, ok? Então vamos entender. Eu sou um cristão, certo? No momento em que eu aceito a Jesus verdadeiramente como meu Senhor e Salvador, eu sou salvo por Jesus. Ponto. Eu estou salvo em Jesus. Se eu continuar em Jesus, se eu continuar crendo nele genuinamente, eu continuo salvo, certo? Se eu continuar mantendo essa fé, eu continuo salvo. Se eu morro nessa fé em Jesus, eu morri salvo, certo? Então a salvação você ganha no momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, certo? E você continua salvo enquanto você se mantiver crente verdadeiro em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ponto. Esse é o ensino bíblico, esse é o ensino adventista, tá? Então, a pessoa que aceitou a Jesus, ela não tem que esperar o juízo pré-advento para saber se ela vai ser salva. Não. Se ela aceitou a Jesus, eu aceitei a Jesus, eu creio verdadeiramente em Jesus, ela já está salva e ela pode ter essa certeza da salvação. Porque ela está em Jesus. É o que Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está certo disso? Você realmente está em Cristo Jesus? Então você está salvo. Ponto. Então você não tem que esperar.
o juízo. Logo, esse juízo não serve para definir salvação, porque a salvação já foi definida na sua vida quando você creu. E ela já se concretizou, vamos colocar assim, quando você continuou crendo e morreu crendo. Tá lá, você tá em Cristo, então não tem o que ser definido. Então, dentro dessa perspectiva, o que que o juízo pré-advento faz? Vamos lá. Você é um crente verdadeiro em Jesus Cristo, você já está salvo. Vamos dizer que você morreu salvo. Já está definida a sua salvação. Ponto. Não tem o que definir aqui. Quando o seu nome passar nesse juízo, o que vai ser visto ali é o seguinte: essa pessoa que já foi justificada por Jesus, que já foi salva por Jesus, ela realmente foi um crente verdadeiro em Jesus? Esse é o ponto, certo? Então Jesus já justificou essa pessoa pelo seu sangue, Jesus já salvou essa pessoa pela graça mediante a fé, e agora esse juízo formaliza que essa pessoa foi uma cristã verdadeira, ela creu verdadeiramente, certo? Ela depositou verdadeira fé em Jesus. Então, quando o seu livro for aberto, né, o que que tem aqui nos atos dessa pessoa? Vai ter ali um monte de pecado, porque ela é uma pecadora, né? Vai ficar claro que ela não é merecedora de ser salva, mas vai ficar claro que em algum momento da vida ela depositou fé verdadeira em Jesus e manteve essa fé e morreu nessa fé. E é por isso, sem ter mérito algum, que essa pessoa foi salva. Ela foi tornada justa, ela foi purificada pelo sangue de Jesus simplesmente porque ela creu. E ela recebeu a graça de Deus de ser salva. É isso que vai estar nesses livros. Então veja, o juízo pré-advento ele não só não serve para definir a salvação, porque a salvação já foi definida, como ele é um juízo que ele enfatiza a justificação pela fé, a salvação pela graça. Porque o que vai estar no livro é: este é um pecador que não merece ser salvo. Olha a quantidade de pecado que essa pessoa tem. Olha a imperfeição dessa pessoa. Olha o fato de que essa pessoa é inclinada ao pecado desde sempre, né? O que já é uma imperfeição que impediria a gente de entrar no céu. E, no entanto, olha aqui, ela aceitou a Jesus. E o sangue de Jesus a cobriu. E Jesus substituiu essa pessoa. Por isso ela foi salva. A ideia é formalizar o que já aconteceu. Ah, Davi, mas por que que isso tem que acontecer? Óbvio que não é por causa de Deus. Porque Deus já sabe, Deus já fez. É óbvio que é por causa das criaturas. É óbvio que num primeiro momento é por causa dos anjos. Por quê? Deus, ele deve alguma coisa aos anjos? Claro que não. Ele não deve satisfação a ninguém. Mas Deus é transparente. Faz parte da característica intrínseca de Deus ser transparente, porque a transparência, ela anda lado a lado com a justiça. Deus é justo. Por isso ele é transparente. Então ele não deve satisfação a ninguém. Ele dá satisfação porque ele quer ser transparente, porque faz parte da natureza dele. E você tem várias passagens bíblicas que indicam essa natureza transparente de Deus, a ponto de fazer as suas criaturas participarem dos seus juízos. Por exemplo, em Amós 3,7, Deus diz que ele não vai fazer nada antes de comunicar o seu desígnio aos seus servos, os profetas. Ele precisa fazer isso? Não. Mas ele faz porque ele é transparente. Em Apocalipse 3,5, ele diz que ao vencedor, ele não só não riscará o nome da pessoa do livro da vida, como ele confessará o nome da pessoa diante do Pai e dos anjos. Os anjos participam, eles ouvem esta confissão, certo? Jesus compartilha a confissão do nome do salvo com os anjos, certo? Ele precisa? Ele deve alguma coisa? Não, mas ele é transparente. Em Daniel, capítulo 7, dos versos 9 a 14, nós temos um juízo pré-advento. É a base da nossa doutrina. Está lá, existe um juízo celeste ali. Você tem o ancião de dias no trono, você tem miríades o servindo. Quem são essas miríades? São anjos. São criaturas que estão no céu, participam do juízo, observam o juízo. Deus é transparente. Ele não precisa fazer um juízo, ele já sabe de tudo, mas ele formaliza as questões. Em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai dizer que nós, os salvos, em algum momento, nós julgaremos até os anjos.
Os adventistas também defendem uma fase dessa do juízo, que é uma fase pós-milênio, onde a gente vai observar todos os registros que foram feitos, inclusive os registros dos anjos. A gente julga os anjos. A gente julga os anjos caídos. A gente participa do juízo de Deus. Não no sentido de mudar aquilo que ele já definiu, mas no sentido de participar. O Apocalipse vai dizer que nós receberemos cetros para governar. Isso tem a ver com participar do juízo de Deus. Jesus vai dizer aos seus discípulos, nos evangelhos, em 2 lugares, que os discípulos julgarão as tribos de Israel. Isso tem a ver com participar do juízo de Deus. Então a Bíblia tem várias passagens que demonstram que ele estende a nós a possibilidade de participar do juízo de alguma forma. Por quê? Porque ele deve alguma coisa a nós? Ele deve alguma coisa aos anjos? Aos humanos? Às criaturas? Não. É porque ele é transparente. A transparência faz parte da justiça, certo? Então, o juízo pré-advento serve para isso, para formalizar, e não para definir salvação, certo? Ah, Davi, você está inventando isso? Não, não estou inventando isso. Por exemplo, a questão de que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Isso está na nossa doutrina oficial. Vamos ver a Declaração de Crenças Fundamentais? Crença número 10. Eu vou ler o finalzinho dela. Olha o que está escrito. Permanecendo nele, ou seja, em Jesus, tornamo-nos participantes da natureza divina. Isso aqui está em 2 Pedro, no iniciozinho de 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 4, tá? Tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Temos a certeza da salvação agora e no juízo. Isso está na crença número 10 da Declaração de Crenças Fundamentais. Nós podemos ter certeza da salvação em Cristo Jesus? Podemos. Quando? Agora e no juízo. É contínuo. Se você creu agora, você está salvo. Se você continua crendo, você está salvo. Se você morre crendo, você está salvo. Portanto, no juízo você está salvo. Você não precisa esperar. Você tem certeza que já está salvo no juízo porque você tem certeza que está salvo hoje. Ok? Isso não significa que você não possa apostatar, né? Mas enquanto você estiver em Cristo, você tem certeza da salvação. Porque é o que a Bíblia diz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você pode ter certeza da salvação. Desde que você esteja em Cristo, enquanto você estiver em Cristo. Ponto. É um ensino bíblico. Ok? Então não se define salvação lá na frente no juízo pré-advento. Isso é um erro crasso. Ok? Agora eu vou ler aqui alguns trechos da crença número 24 da Declaração de Crenças Fundamentais. É a crença que fala sobre a doutrina do juízo pré-advento. Olha o que a doutrina diz. Veja só, é muito claro. O juízo investigativo revela aos seres celestiais, anjos, né, quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Veja, essas pessoas já dormem em Cristo, então elas já têm a salvação definida. Se você dorme em Cristo, você está em Cristo, você já está salvo. Então aqui só está formalizando para os anjos, olha, essa pessoa aqui foi salva por mim, Cristo, pela fé, ok? Não é uma definição de salvação, Deus já definiu a salvação dessa pessoa, certo? Aí continua aqui, também torna manifesto quem dentre os vivos permanece em Cristo, ou seja, quem é salvo, certo? Mais um pouquinho adiante vai dizer o seguinte, este julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus. Olha só, o que isso significa? Significa que Deus já salvou essas pessoas em Jesus. O que o juízo faz? Vindica a justiça de Deus, ou seja, mostra de maneira clara, de maneira formal o seguinte, essas pessoas que Deus já salvou por meio de Jesus, que Jesus já justificou, portanto foram salvas pela graça mediante a fé, elas foram salvas de fato porque creram. Então faz sentido que elas estejam salvas. Deus foi justo porque o substituto, Jesus Cristo, derramou sangue por essas pessoas. Não houve uma injustiça por parte de Deus. O preço foi pago por Jesus. E ele é o nosso substituto. É isso que está dizendo. É uma formalização. Vindica, mostra que foi justo o que Deus já fez. Então não é uma definição de salvação, certo? Esse é o primeiro ponto, tá? A primeira frase do Caio Modesto já é errada, já está errada, já é uma má definição, né?
Então, por aí você já tira, né? Mas vamos continuar. Só depois desse processo ele voltará à Terra. A verdade, sabe o que é? É que isso foi inventado para tentar consertar um erro profético. Eles marcaram a data errada para a volta de Jesus e quando ele não veio, criaram essa doutrina para justificar o fracasso. Ou seja, transformaram uma falsa profecia em uma doutrina. Aqui a gente tem outro trecho lastimável. Ele coloca a doutrina do juízo pré-advento como uma forma de justificar um erro. A gente errou aqui, porque a gente marcou a data da volta de Jesus, Jesus não voltou, então a gente tem que justificar esse erro, aí a gente vai criar essa doutrina aqui, tá? Veja, isso é uma hipótese do que aconteceu? É uma hipótese do que pode ter acontecido. Você pode enxergar as coisas dessa maneira maldosa? Pode. A gente precisa justificar esse erro aqui de alguma forma, então vamos inventar alguma coisa aqui. É uma forma maldosa de se ver. Mas ok, é uma hipótese. Mas existe uma outra hipótese que é muito mais plausível, que é muito mais caridosa, que é muito mais lógica, e aí eu me pergunto por que ele não usa essa outra hipótese. Lembra daquele vídeo que eu gravei, aquele episódio que eu falei sobre a caridade hermenêutica? Que inclusive eu falei sobre o pastor Luciano, que é outro presbiteriano, que ele não usa a caridade hermenêutica. Aí eu expliquei por que é importante usar a caridade hermenêutica. Pois é, aqui o Caio Modesto também não está usando a caridade hermenêutica. Eu vou mostrar isso para você agora. Veja bem, vamos a outra hipótese para entender a história. De fato, Guilherme Miller, que não era adventista, diga-se de passagem, era um batista, ele, estudando Daniel 8, ele entendeu que as 2.300 tardes e manhãs que existem ali, elas são anos. Ele, com base em outros textos de Daniel, entendeu que começava em 457 a.C., tá? E aí tem todo um estudo para você chegar a essa conclusão, e faz sentido o estudo, tá? Não vou trabalhar isso aqui, mas faz sentido, tá? É um estudo bíblico. Então você conta de 457, 2.300 anos para frente, porque faz sentido, também existe base bíblica para a ideia de que os 2.300 dias ou tardes e manhãs são anos, tem base bíblica para isso. Você conta isso para frente, você vai chegar em 1843, 1844, por aí. E aí ele, estudando essas passagens, ele chegou à interpretação de que o evento que aconteceria depois dessas 2.300 tardes e manhãs seria a volta de Jesus. Óbvio que ele errou. Ele fez uma interpretação errada, não é uma profecia errada. Muita gente coloca isso aqui como uma profecia, tá? Não foi uma profecia. Guilherme Miller não era profeta. Ele era um estudioso da Bíblia. Ele fez uma interpretação errada, uma aplicação errada. Sim, tá errado, foi um erro grosseiro, grotesco. Mas foi uma interpretação, não foi uma profecia. Aí eu te pergunto, uma vez que Miller errou essa interpretação, isso significa que agora a gente não pode mais tentar interpretar o texto de Daniel 8? Não pode mais. Ó. O Miller errou, não pode mais interpretar. As pessoas que acreditaram em Miller e depois viram que Miller estava errado, elas não podem mais interpretar? Não, a gente não pode mais tentar interpretar esse texto. Se ele errou, aí agora deixa pra lá, nunca mais ninguém pode interpretar esse texto. Isso não faz o menor sentido. É óbvio que a gente pode tentar interpretar o texto de novo. É óbvio que se o Miller errou, a gente precisa descobrir qual é a interpretação correta do texto. No que foi que o Miller errou? A gente precisa saber qual é a interpretação correta. A Bíblia está aí para ser interpretada. O livro de Daniel está aí para ser interpretado. Jesus diz quem lê entenda. A gente precisa entender. Então, se há uma tentativa posterior a Miller, de alguns dos antigos seguidores de Miller, de interpretar a passagem bíblica para ver qual é a interpretação correta, para entender onde que Miller errou, por que isso teria que ser entendido como uma forma de justificar o erro, e não como uma forma de buscar a interpretação correta? Hein? Não é mais razoável pensar que, poxa, olha, a gente viu que está errado, vamos tentar ver qual é a interpretação correta? Porque a gente tem que ver qual é a interpretação correta. Não é mais razoável pensar assim? Porque se a gente for pela ideia de que se a pessoa tenta interpretar corretamente depois, ela está tentando justificar um erro, então ninguém mais poderia tentar interpretar aquele texto. Até hoje ninguém poderia interpretar esse texto. Então, em todos os livros exegéticos, em todos os comentários bíblicos, em todas as bíblias de estudo, não poderia ter nada lá em Daniel 8. Porque seria uma tentativa de justificar o erro de Guilherme Miller. Não faz o menor sentido. É ilógico isso. Então vejam,
A melhor interpretação, uma interpretação caridosa hermeneuticamente, seria dizer assim: alguns dos seguidores de Miller, que viriam a se tornar os adventistas do sétimo dia, eles tentando interpretar corretamente o texto de Daniel 8, tentando ver qual seria a interpretação correta, já que evidentemente não era a interpretação de que Jesus voltaria em 1844, chegaram à conclusão, a partir dos seus estudos, que após os 2.300 anos, ou seja, em 1844, o evento não era a volta de Jesus, mas era o início do juízo pré-advento, que é mencionado em Daniel capítulo 7, dos versos 9 a 14, depois na explicação posterior que o anjo vai dar ali no próprio capítulo 7, e é mencionado no próprio capítulo 8, também dos versos 9 a 14. Há um juízo pré-advento. A Bíblia fala sobre isso, um juízo celeste pré-advento, que é a purificação do santuário, certo? Eles chegaram a essa conclusão. Então veja, em vez de ficar focando no erro de Guilherme Miller, o que se deveria fazer é analisar o mérito da questão, ou seja, a interpretação que se está propondo agora, depois que se viu que Miller errou, a interpretação que se está propondo agora, ela tem fundamento bíblico? Faz sentido? É isso que deveria ser o foco, e não o fato de que Guilherme Miller errou anteriormente. É claro que ele errou, e a gente reconhece que ele errou, e a gente está tentando ver qual é a interpretação correta. Ponto. Não tem nada a ver com justificar um erro. Não é porque o Guilherme Miller errou em relação ao evento que aconteceria depois das 2.300 tardes e manhãs que todo o resto está errado. E é isso que os adventistas defendem. Eles dizem assim, não, o raciocínio do Guilherme Miller está correto, ele está fundamentado na Bíblia Sagrada em relação às 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, em relação a começa em 457, isso tem base em Daniel 2, em Daniel 7, em Daniel 8, em Daniel 11, ok? Isso tem base. O ponto é, ele errou o evento. E a gente está mostrando aqui em Daniel 7, Daniel 8, qual é o evento correto, que não é a volta de Jesus, é um juízo celeste pré-advento mencionado na Bíblia. É esse mérito que precisa ser avaliado. E esse é um erro que vários e vários anti-adventistas, eu acho que praticamente todos, cometem. É focar no erro histórico de Miller, e não no mérito em si, na interpretação em si, na exegese do texto. Por quê? Porque, claro, é muito mais fácil. Você diz, olha, isso aí é um erro de Miller, pronto, não precisa analisar. Isso não é justo. Isso é desonesto. Percebe? E talvez algumas pessoas cometam essa desonestidade sem perceber, mas é desonesto. Inclusive, isso é uma falácia. É uma falácia lógica. É uma falácia genética. Não é porque a interpretação surgiu em um contexto onde houve um erro anteriormente, né? Então tem uma origem desfavorável, que necessariamente o mérito está errado. O mérito da questão. É o que eu sempre falo. Eu posso achar uma coisa correta num biscoitinho da sorte, numa sorte de biscoitinho da sorte. Não é porque a origem é desfavorável, mas é um biscoitinho da sorte, você não pode basear a sua vida no biscoitinho da sorte, é verdade. Mas um biscoitinho da sorte pode ter algo que seja verdadeiro. Não é porque vem de um biscoitinho da sorte que necessariamente a mensagem está errada. Isso é falácia genética. Então não importa que Miller errou anteriormente. O que importa é o que se está propondo agora. Tem base bíblica? Tem base sólida? É isso que precisa ser analisado. Enfim, mas vamos continuar. Tem mais problema por aí. Vamos lá. Salvação mais sábado. No Adventismo, dizem que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo, mas tem um porém. Quem não guarda o sábado não é salvo. Então, não é mais graça. Qualquer coisa além de Cristo já compromete o Evangelho. Aqui nós temos mais uma afirmação mentirosa. É uma afirmação mentirosa, tá? Isso não é verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não afirma que quem não guarda o sábado não é salvo. Isso não existe na doutrina adventista. A salvação é pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus. O que torna possível que nós sejamos salvos é o sacrifício de Jesus. Então, quando você crê genuinamente no sacrifício de Jesus e em Jesus como seu Senhor e Salvador, como Messias prometido, você é salvo. É isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende. E não a salvação pelo sábado. É por isso que os adventistas entendem que
Ao longo de toda a história do cristianismo, você tem cristãos verdadeiros que não guardaram o sábado e que estarão no paraíso, que estão salvos, que morreram salvos, mesmo não guardando o sábado. Isso é um ensino da Igreja Adventista, certo? Porque a gente sabe que, historicamente falando, o sábado começou a ser esquecido já no finalzinho do primeiro século. Então, de lá para frente, pouquíssimos grupos guardaram o sábado. O sábado foi praticamente esquecido na cristandade, certo? Mesmo assim, você tem salvos em todas as eras. Você tem cristãos verdadeiros em todas as eras. A maior parte dos salvos, esse é o ensino adventista, a maior parte dos salvos de todas as eras vão ser de pessoas que nunca guardaram o sábado. Muitas delas que nunca ouviram falar do sábado. E muitas que ouviram falar, mas não tiveram argumentos convincentes para que elas pudessem genuinamente acreditar que deveriam guardar o sábado. Essas pessoas foram salvas, se elas eram crentes verdadeiras em Jesus. Esse é o ensino. E depois que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, continua a mesma coisa. Você tem um monte de cristão que não guarda o sábado, ou porque não conhece, ou porque não sabe que tem que guardar, ou porque não teve acesso a argumentos bons o suficiente para que ele pudesse se convencer que isso é realmente um dever dele na nova aliança, que é um mandamento que continua válido, tal como honrar pai e mãe, tal como não adulterar. E, portanto, ele não é um rebelde contra Deus. E se ele não é um rebelde, a fé dele é verdadeira. E a salvação é pela graça mediante a fé. Então, essa pessoa é salva em Jesus. Ponto. Então, o sábado não determina a salvação. Assim como os outros mandamentos não determinam salvação. Os mandamentos, segundo a doutrina adventista, eles são efeitos de uma fé verdadeira. Então, a salvação é pela graça mediante a fé, uma fé verdadeira. Então, é efeito da salvação e não causa da salvação. Eu não sou salvo porque guardo o sábado. Eu guardo o sábado porque eu fui salvo e eu vim a conhecer o sábado e a ter certeza de que eu deveria guardar o sábado. E por isso eu guardo. É um efeito, certo? Agora, a pessoa que não veio a conhecer o sábado ou que não veio a ter certeza disso, porque não teve argumentos que a convencessem, essa pessoa não vai ser julgada como uma rebelde. Não faz sentido que Deus julgue essa pessoa como uma rebelde. Logo, a fé dela é verdadeira. Logo, ela é salva pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Ponto. Então, tanto sabatistas como não sabatistas podem ser cristãos verdadeiros e, portanto, podem ser salvos. Aliás, serão salvos se são cristãos verdadeiros. São salvos se são cristãos verdadeiros. Já são salvos. E continuarão salvos se continuarem em Cristo Jesus até a sua morte, né? É isso, esse é o ensino da igreja. Ele está colocando aqui as coisas de uma maneira que a igreja adventista não ensina em termos oficiais. Você pode ter adventistas que falam alguma coisa parecida? Pode, mas eles estão errados. E eu sei que tem. Adventistas tradicionalistas, por exemplo, colocam as coisas muitas vezes nesses termos. Mas está errado. Não é o que a doutrina ensina. E mais uma vez, para não dizerem que eu estou inventando coisa, vamos na Declaração de Crenças Fundamentais. Eu estou usando o documento mais básico, que é o mais fácil de achar e que é o principal, porque ele é o mais enxuto, ele é a declaração principal de exposição de crenças nossas. Vamos lá, vamos ver o que diz. Crença 19, sobre a lei de Deus. Eu vou ler um trechinho para vocês. Diz o seguinte, olha só. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Então veja, a salvação é pela graça. A obediência aos mandamentos é o fruto dessa salvação. Ok? Então não é eu guardo o sábado e eu sou salvo. Não. Eu sou salvo, e aí se eu sei que eu tenho que guardar o sábado, se eu sei que isso é válido na nova aliança, que Deus demanda isso de mim, por eu ser salvo, eu faço. É efeito. Porque o salvo, aquele que tem a fé verdadeira em Jesus, ele também tem o Espírito Santo. O Espírito Santo o ajuda a fazer a vontade de Deus, certo? Então, se eu vejo que o sábado deve ser guardado, e eu sou um salvo, eu vou dizer, eu vou fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai me ajudar nisso. Ele vai me conduzir a guardar o sábado. E não só o sábado. Ele me conduz a guardar tudo aquilo que Deus requer de mim
não vou fazer de maneira perfeita, porque eu sou um pecador, todos nós somos pecadores, a gente não consegue fazer as coisas de maneira perfeita, não vamos fazer de maneira perfeita aqui na Terra, mas ele nos conduz a caminhar com ele e progredir em obediência. Eu já falei isso em tantos episódios. Isso está em tantas partes diferentes da nossa doutrina, em tantas fontes oficiais diferentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive em vários livros de Ellen White. Isso é tão claro. Então não, o sábado não salva. A relação que a gente tem com o sábado, ou pelo menos que a gente deve ter com o sábado, de acordo com a doutrina adventista, é a mesma relação que qualquer cristão deve ter, por exemplo, com honrar pai e mãe. Eu tenho certeza que o Caio Modesto... Aliás, eu deixo essa pergunta para o Caio Modesto. Caio Modesto, você entende que como cristão é um dever seu honrar seu pai e sua mãe? Ou você acha que isso é errado? Você acha que não deve fazer isso como cristão? Eu tenho certeza que você vai dizer, não, como um cristão é um dever meu honrar pai e mãe. Agora eu te faço uma outra pergunta. Você acha que você é salvo porque você honra pai e mãe? É óbvio que você vai falar que não. É óbvio que você vai falar que honrar pai e mãe é algo que você faz porque você já foi salvo por Jesus. O que salva você é a fé que você tem em Jesus, e não honrar pai e mãe. Mas porque você foi salvo, você procura viver como um salvo. E por isso você honra pai e mãe. E você faz isso com o Espírito Santo conduzindo você. Porque o Espírito Santo nos conduz a cumprir a lei. Porque o Espírito Santo implanta a lei no nosso coração. É o que a Bíblia diz. Então não é sábado salva, não é honrar pai e mãe salva, não é não matar e não roubar salva, não é isso. A Igreja Adventista não ensina isso. Ah, tem adventista que faz, está errado. Não é o que a doutrina diz. Qual é a dificuldade de entender isso? Meu Deus do céu, é só abrir aqui. Baixa a Declaração de Crenças Fundamentais, está no manual da igreja, pega aqui a versão de 2022, ou de 2025 se você achar. Bota lá. Tá escrito. Mas vamos lá, vamos continuar. E tem mais ainda. Eles afirmam que igrejas batistas, presbiterianas e metodistas estão em desobediência a Deus por não guardarem o sábado. É isso mesmo que você ouviu. A sua igreja pertence à Babilônia e apostatou da fé. Será que todas essas igrejas tradicionais estão erradas e somente o adventismo está certo? Aqui a gente tem mais uma fala extremamente problemática. Extremamente problemática. Vamos lá. Quando a gente fala em igreja, a gente pode estar se referindo a duas coisas diferentes. Tem dois tipos de igreja, tá? Pelo menos dentro desse assunto aqui que eu vou colocar agora. Tem a igreja sistema e tem a igreja conjunto de crentes verdadeiros em Jesus, ok? Igreja sistema é o quê? Vamos lá, vamos pegar o exemplo da igreja presbiteriana, que é a igreja do Caio Modesto. Igreja sistema é todo o conjunto de regras internas, de interpretações internas, de interpretações distintivas, de doutrinas distintivas, todas as regras de forma de governo da igreja, as hierarquias, os prédios, né? Tudo que compõe o sistema, certo? Isso é a igreja enquanto sistema, ok? E você tem a igreja enquanto conjunto de membros. Então vamos dizer que tem uma igreja presbiteriana local aqui na minha esquina. Ali tem 100 pessoas que congregam ali. Dentre essas 100 pessoas, vamos dizer que tem 80 pessoas ali que são cristãos verdadeiros. Porque sempre tem joio e trigo misturado, né? Então, não vamos colocar que os 100 são verdadeiros. Vamos colocar que tem 80 cristãos verdadeiros ali. Esses 80 cristãos, eles são uma igreja. Eles são a igreja presbiteriana, mas eles são a igreja presbiteriana no sentido de conjunto de cristãos verdadeiros presbiterianos em um lugar. Certo? Então veja, quando a gente está falando de igrejas enquanto pessoas, enquanto conjuntos de cristãos verdadeiros, tanto a presbiteriana, quanto a batista, quanto a metodista, quanto a assembleia, quanto a luterana, quanto a anglicana, qualquer outra igreja, né? Ou mesmo um conjunto informal de cristãos, não precisa ter um CNPJ, enfim, todas essas igrejas são verdadeiras, porque elas são conjuntos de cristãos verdadeiros, pessoas que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Ponto. Ok? Todas essas pessoas fazem parte, todas essas igrejas, porque igreja é conjunto de pessoa.
Todas essas igrejas fazem parte da única igreja que existe, que é a igreja invisível, que é o corpo místico de Cristo. Ok? Que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende, inclusive na sua declaração de crenças fundamentais. A igreja é formada de todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Certo? Tá na nossa declaração de crenças fundamentais também. Ok? Então, nesse sentido, todas essas igrejas são verdadeiras. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em igrejas corrompidas, ou em igrejas apóstatas, que é um termo que eu não uso, eu acho pesado, eu acho inadequado, certo? Mas quando a gente fala nisso, a gente não está falando de pessoas, crentes verdadeiros nas instituições. A gente está falando dos sistemas, certo? Os sistemas podem conter erros. E contém. Todos os sistemas contêm erros, certo? Então, veja, vamos raciocinar um pouquinho, é uma questão de lógica. Vamos supor que realmente o sábado continue válido na nova aliança. Vamos supor, tá? Você pode não crer, beleza, mas considere essa hipótese por um minutinho, tá? O sábado continua válido. Se o sábado continua válido, todos os sistemas que dizem o sábado não está mais válido na nova aliança, você não precisa mais guardar, não é mais um mandamento válido para o cristão, todos esses sistemas estão errados e muito errados neste ponto específico. Por mais que todos os sistemas tenham seus pontos positivos, eles têm este ponto específico muito negativo. Eles estão pegando um mandamento de Deus, um mandamento decálogo, e dizendo que ele não vale mais. Então, neste ponto, esse sistema está muito errado. Neste ponto, esse sistema está corrompido. É uma questão de lógica, certo? Então, esse é o ponto. Então, quando o adventista ele diz, olha, esses sistemas, eles estão corrompidos na questão do sábado, é isso. É uma derivação lógica de você dizer que o sábado continua válido. Se o sábado continua válido, por consequência lógica, todos os sistemas que dizem que o sábado não continua válido estão corrompidos neste ponto. Ok? Não significa que esses sistemas são totalmente errados. E não significa que as pessoas que estão nesse sistema, elas não são cristãs verdadeiras, que não há cristãos verdadeiros nesses sistemas. Só significa que esses sistemas possuem erros. E um desses erros é um erro bastante grave. E veja, isso é algo que os próprios presbiterianos creem. Veja só, a igreja presbiteriana, ela defende o batismo de crianças, assim como a igreja luterana, ok? Então, para você, Caio Modesto, imagino eu, você olha para a igreja batista e diz, poxa, a igreja batista nesse ponto do batismo está errada, porque ela não ensina o batismo de criança. Então, neste ponto específico, você, Caio Modesto, vai dizer o seguinte, olha, só nós presbiterianos e os luteranos e as outras igrejas que batizam criança, não sei se é anglicana, batiza criança, não lembro, né? Só nós estamos corretos neste ponto. Os assembleanos estão errados, os batistas estão errados, os metodistas estão errados, porque eles só batizam adultos. Você crê dessa forma, né? Só nós estamos corretos, os outros estão errados nesse sentido. E aí? Agora, nem por isso você vai dizer que esses cristãos são falsos cristãos por conta disso. Mas, veja, você está fazendo uma distinção entre o sistema e as pessoas. Você concorda com o sistema assembleano, por exemplo? Ou com o sistema batista? Com certeza não. Com certeza tem coisas nesses sistemas que você diz, eu não concordo, eu acho que está errado. Principalmente a Assembleia. Você é um calvinista reformado, você deve ter um monte de crítica à Assembleia de Deus, né? Você acha que o sistema tem vários erros. Mas nem por isso você acha que, então todo assembleano não é um cristão verdadeiro. É a mesma coisa em relação ao adventista. Então sim, a gente considera que esses sistemas têm um erro muito grande, que é a questão do sábado, e não só o sábado. Todos esses sistemas, por exemplo, defendem a imortalidade da alma e o inferno eterno, que a gente também não concorda, e a gente acha que é antibíblico, dentro da interpretação bíblica. Não tem nada a ver com Ellen White, tá? Dentro da interpretação bíblica, a gente entende que isso não se sustenta. Então, a gente entende que esses são erros graves dentro desses sistemas. Significa que todas as pessoas que estão nesses sistemas são falsas cristãs? Não, de forma alguma. Mas esses sistemas têm esses erros. Cada pessoa que está num sistema vai achar isso dos outros sistemas. O seu irmão batista, vamos pegar aqui, por exemplo, o Iago Martins. Ele é batista. Mas ele é calvinista também. Você deve ter muitas concordâncias com o Iago Martins, acredito eu. Mas veja,
ele não é favorável a batizar criança. Você deve ser favorável, já que você é um presbiteriano, né? Você deve olhar para Batista e dizer assim: não concordo com alguns pontos desse sistema, como por exemplo esse. Não é verdade? E aí? Nem por isso você acha que ele é um falso cristão? Ou será que acha? Não sei. Percebe? Então, assim, que coisa feia isso que está sendo feito aqui. Que coisa feia. É você fazer a pessoa pensar que a doutrina oficial adventista olha os outros cristãos como se não fossem cristãos. Isso não é verdade. Tem um monte de textos no adventismo que entende que há cristãos verdadeiros em todas as denominações protestantes, na denominação católica e até fora das denominações. Hoje a gente tem um monte de desigrejado, por exemplo. Para a igreja adventista do sétimo dia, tem cristãos verdadeiros dentro dos desigrejados. Muitos. Então, veja, sabe, é feio isso que você está fazendo. Bom, esse videozinho aqui acabou, mas eu vou colocar outros trechos de um outro videozinho, tá? Vamos lá. Por que o adventismo não é confiável? Ótima pergunta, eu vou te responder. É o seguinte, eles acreditam no juízo investigativo, onde nossos pecados serão purificados por meio de Jesus, anulando praticamente a obra salvífica na cruz. Vamos lá, esse trecho aqui chega a ser engraçado, porque ele não complementa a frase dele, então praticamente ele fala uma heresia, né? Mas eu não vou aqui ser maldoso, porque eu entendi o que ele quis dizer, mas ele se expressou errado. Ele colocou assim, que a gente crê que os nossos pecados serão purificados por Jesus. Ele coloca isso como um problema. E aí ele diz que isso anula a obra na cruz. Ué, mas os nossos pecados não são purificados por Jesus? Percebe que ele se expressou muito mal aqui? Então a purificação dos pecados em Jesus anula a obra na cruz? Ué, como assim? Percebe? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, que para os adventistas, você só terá os seus pecados purificados depois da cruz, muito depois da cruz, lá no juízo pré-advento, o juízo investigativo. Então, antes disso, você não tem os seus pecados purificados. É isso que ele está querendo dizer. E aí isso anularia a obra de Jesus na cruz. Beleza, agora deixa eu explicar o que é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende, porque não é isso que ele colocou, tá? Então vamos deixar as coisas bem claras aqui. Quando nós cremos verdadeiramente em Jesus e nós passamos a viver verdadeiramente em Jesus, a gente, no momento que a gente crê, a gente é justificado por Jesus diante do Pai. Então a gente passa a ser visto como justo diante do Pai, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. O que significa que nós somos purificados de todo pecado. O que significa que nós somos salvos. Então você recebe a justificação, a purificação e a salvação no momento em que você aceita Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador, como Messias. Ponto. Se você continua em Jesus, você continua sendo justificado, né? Se você continua em Jesus, quando você peca, você vai pedir perdão e Jesus vai te purificando. É o que João diz. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, né? Ele purifica vocês de todos os pecados. Ok? Então, beleza. Então, está em Jesus, você está sendo constantemente justificado, purificado, você é um salvo. Morreu em Jesus, você morreu justificado, purificado, salvo. Ou seja, o problema do pecado é resolvido na sua vida com Jesus. É resolvido aqui na terra. Ok? E não lá no juízo. Então, se você morre em Cristo, ou ainda se você está vivendo em Cristo, você está quite com Deus. Volto a dizer, Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus de verdade? Não pode ser, é um cristão falso. É só cristão de nome. Não. Você está em Cristo de verdade? Você tem uma fé genuína em Jesus? Você anda com Jesus? Nenhuma condenação há. Então, o problema da purificação resolve-se aqui. Você está quite com Deus. Ou seja, quando se fala na purificação do santuário celeste, não se está falando de resolver o seu problema com o Pai, o seu problema com Deus. Isso já foi resolvido. Já está resolvido em Jesus. Já está definido em Jesus. Quando se fala em purificação do santuário, se está falando de uma formalização de todos os casos, inclusive o seu. É só isso. Essa é a purificação. É formalizar o caso. Ok?
é fechar o caso no sentido formal. Ou seja, já se resolveu o seu problema com o pai. Agora, o que se faz? Se resolve o seu problema publicamente. Ou seja, aquele perdão que Jesus já te deu, agora publicamente, de maneira formal e oficial, ele diz no juízo: olha, eu perdoei essa pessoa aqui, eu justifiquei essa pessoa aqui, eu salvei essa pessoa aqui, eu purifiquei, porque esta pessoa creu verdadeiramente em mim. Então a graça de Deus foi derramada sobre essa pessoa. Foi pela fé. Ela não tem méritos, foi pelos meus méritos. Ok? Pronto, fechou, formalizou. Isso é a purificação do santuário. Por que isso é a purificação do santuário? Porque o santuário é uma sala de juízo. O tribunal, ele precisa fechar de maneira formal todos os casos. Porque assim o tribunal é purificado. Enquanto o tribunal tem casos que não foram formalizados, você tem indivíduos que não sabem. Ué, esse fulano aqui foi salvo por quê? Ou esse fulano aqui não foi salvo por quê? Né? Deus sabe de tudo. Os anjos não sabem. Os seres criados não sabem. Então eles têm acesso a essa formalização. E aí eles podem entender por que Deus tomou cada decisão. E é neste momento que o tribunal ele é purificado. Ou seja, qualquer questão que se tivesse, qualquer dúvida que se tivesse sobre por que uma pessoa foi salva ou não foi salva, agora não existe mais. Então não tem nada a ver com, eu só serei purificado lá no juízo. Não, você já foi purificado. A questão é que existe uma formalidade jurídica depois, que tem a ver com transparência. Não tem a ver com a sua relação com Deus. Tem a ver com a relação de Deus com a transparência e a justiça. Esse é o ponto. Você quer criticar isso? Pode criticar. Mas você tem que criticar isso. E não um espantalho como o Caio Modesto fez. Ok? Mas vamos continuar. Acredita que eles disseram que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844? Rapaz, de onde eles tiraram isso? Adivinha? Foi uma visão da Ellen White. Não, meu querido, não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844 porque Ellen White teve uma visão. Não é isso. Vamos entender uma coisa, pessoal. Ellen White não fundamenta doutrina. Ellen White não fundamenta doutrina. Eu vou repetir. Ellen White não fundamenta doutrina. O único fundamento de doutrina é a Bíblia Sagrada. Ponto. Então, qualquer coisa que Ellen White tenha falado não serve para fundamentar a doutrina. Ponto. Não serve. E eu não estou falando nenhuma heresia. Isso está na doutrina oficial adventista. Na Declaração de Crenças Fundamentais, no Nisto Cremos, no Questões sobre Doutrina, no Tratado de Teologia, no Manual da Igreja. Eu vou ler daqui a pouco para vocês, tá? Ellen White não fundamenta a doutrina. Então, o motivo pelo qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844, não é porque Ellen White teve uma visão, não é daí que a igreja tirou essa ideia. A igreja acredita nisso pelo seguinte, vamos lá, eu vou tentar resumir uma questão complexa, tá? Lá no sistema levítico, você tinha como base dos sacrifícios o chamado sacrifício diário ou sacrifício contínuo, que era o quê? Um sacrifício feito de manhã e um sacrifício feito à tarde todos os dias. Ok? Por isso chamava sacrifício contínuo. O que esse sacrifício simbolizava? Eu já falei sobre isso no episódio específico sobre essa questão. Simbolizava a eficácia diária e contínua do sacrifício de Cristo. Tá? Então, para nós hoje, é isso que simbolizava. Então, o judeu naquela época, qualquer momento que ele pecasse, tinha um sacrifício sendo feito por ele, na manhã ou na tarde, todos os dias. Simbolizando que o perdão está disponível, que o sangue pode cobri-lo do seu pecado. Isso simboliza pra gente que o sacrifício de Jesus tem eficácia diária e contínua. A qualquer momento que você pecar, o sangue de Jesus está disponível para te cobrir, para te limpar. Ponto. Ok? No entanto, o sistema levítico também contava com o dia da expiação, o Yom Kippur.
que era um dia em que você tinha a expiação do santuário. Acontecia a expiação do povo também, mas o principal ali naquele dia era a expiação do santuário. E aí a pergunta que eu sempre faço, e eu gostaria de fazer ao Caio Modesto também, é o seguinte: ué, mas se tem o sacrifício diário, que já simboliza o sacrifício de Cristo, para que você precisa do Yom Kippur, o dia da expiação? Não é contraditório? O dia da expiação não vai contradizer o sacrifício diário? O sacrifício diário não é suficiente? A pessoa não foi justificada o ano inteiro? Para que ela precisa do dia da expiação? E a questão é muito simples. O sacrifício diário era para o perdão diário das pessoas. No final do ano, o dia da expiação ele ia prover não o perdão diário. Isso já tinha sido realizado. A pessoa que pecou e pediu perdão e andou com Deus o ano inteiro, ela foi sendo limpa. E é claro, o sangue de animais ele não é realmente eficaz para poder limpar, né? Então ele limpa no sentido relativo, ou seja, dentro do sistema, mas ele aponta para o sacrifício de Jesus, eu sei disso, tá? Mas relativo ao sistema, a pessoa ela passou o ano inteiro andando com Deus, pedindo perdão quando pecava, esses sacrifícios diários eram suficientes para deixá-la quite com Deus, para resolver o problema dela com Deus. Então, é óbvio que o dia da expiação não servia para isso, porque isso já tinha resolvido. O dia da expiação era um símbolo de uma outra coisa. É por isso que no dia da expiação você tinha o quê? A purificação do santuário. A ideia era, durante o ano inteiro, aqueles pecados das pessoas foram sendo acumulados no santuário. No final do ano, você tinha uma limpeza desse santuário. E aí você tinha a formalização do perdão. Então, o que a gente entende como adventistas? Uma vez que o livro de Hebreus diz que todas essas coisas são sombras de coisas que Cristo ia fazer, do ministério de Cristo, então a gente entende que, assim como você tinha o sacrifício diário que representava a eficácia diária e contínua do sacrifício de Cristo, o Yom Kippur também simboliza alguma coisa que aconteceria no futuro. E a gente entende que simboliza justamente o juízo final. É o momento em que os pecados vão acabar. Porque hoje ainda existe pecado, a gente está no mundo de pecado, a gente continua cometendo pecados, por mais que Deus esteja purificando isso, mas ainda somos pecadores. É isso que representa o Yom Kippur. Ou seja, o julgamento acaba, a formalização de tudo acaba. A diferença para nós, adventistas de outras confissões, é que a gente entende que o juízo final tem várias fases. Uma das fases do juízo final é o juízo pré-advento, certo? Então você tem ali o juízo pré-advento, ok? Ele é parte desse juízo final. Então o Yom Kippur ele estava apontando para o juízo final, mas mais especificamente para essa primeira fase, que é a fase de juízo pré-advento. Então o que acontece? A formalização, formalizou tudo, ficou tudo entendido, ó, todos esses aqui foram salvos por causa disso, esses aqui não foram salvos por causa disso, tá tudo formalizado, tá tudo certinho, legal, transparência. O que falta agora? Falta nada, agora Jesus volta. E ele volta já com as sentenças. Esses aqui são salvos, esses aqui não são salvos. É isso. Então veja, por uma questão de tipologia e com base em, por exemplo, Daniel 7, que fala que tem um juízo celeste pré-advento, antes de Jesus voltar, antes de Jesus receber o reino concretamente, dar esse reino aos santos do Altíssimo, antes disso acontecer, está no texto. Você tem um juízo. Então, com base em Daniel 7, com base em Daniel 8, que fala da purificação de um santuário, que tem o indicativo ali de que é o santuário celeste, com base em Levítico 16, que fala sobre o Yom Kippur, a gente chega à conclusão de que começou o juízo pré-advento. E por uma questão de tipologia, a gente entende que Jesus, que é o sumo sacerdote, ele passa do lugar santo do santuário celeste para o lugar santíssimo. Lembrando que a Bíblia fala que existe um santuário celeste, né, do qual o santuário terreno era uma cópia, certo? Então por isso se entende que o Yom Kippur apontava para algo que aconteceria lá no céu. Então é o quê? É Jesus entrando no Santo dos Santos para iniciar o juízo pré-advento, certo? E veja, a ênfase não está em ele entrar pela primeira vez ali. Muita gente confunde isso. Está em ele entrar a primeira vez no Santo dos Santos
para iniciar a obra do juízo pré-advento. Ele pode ter entrado antes. Ele tem livre acesso ao Pai. Inclusive os adventistas, os pioneiros, defendiam que Jesus, quando ascende ao céu, ele ascende ao Santo dos Santos. E ele cumpre a profecia que está em Daniel 9, dos versos 20 a 27, que diz, por exemplo, que ele ungiria o Santo dos Santos, que também é uma tipologia. Né? Antes do Santo dos Santos ser inaugurado aqui na Terra, o Santo dos Santos terreno, ele foi ungido por Moisés. Jesus cumpre essa tipologia. Ele ascende ao céu, assenta à destra do Pai, unge o Santo dos Santos. Certo? Então ele entrou no Santo dos Santos na ascensão. Agora, ele não iniciou na ascensão o Yom Kippur, porque o Yom Kippur tem a ver com um juízo mais próximo da volta de Jesus. Isso não aconteceu na ascensão de Jesus. Então, a ideia é, ele entra no Santo dos Santos pela primeira vez para o juízo pré-advento. Não significa que ele não pode ter entrado antes, que ele não tivesse livre acesso. E outra, existe uma interpretação adventista que é aceita nos meios acadêmicos, então a gente tem duas visões sobre isso, que é de que nem existe o véu de separação no céu entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Leia o livro, por exemplo, do Marvin Moore, Na Corte Celestial. Ele fala sobre essa interpretação. É uma interpretação que tem sido muito usada por muitos teólogos adventistas hoje. Por que não teria o véu? Porque o véu é uma coisa da terra. Porque na terra o sacerdote pecador não podia ter acesso direto ao Pai, a Deus. Mas Jesus pode. Então você não precisa ter o véu no céu. E se não tiver o véu, lugar santo e lugar santíssimo, eles meio que se mesclam. Então é possível que o lugar santo e o lugar santíssimo na terra, no santuário terreno, apenas simbolizassem duas funções diferentes. Num primeiro momento, Jesus está cumprindo qual função? Os textos bíblicos falam, ele intercede por nós o tempo todo. É a função de sacerdote. Num segundo momento, qual função que ele vai cumprir? É a função de sumo sacerdote. É o Yom Kippur. Não que ele já não seja sumo sacerdote. Ele subiu ao céu e inaugurou o Santo dos Santos. Mas agora ele vai cumprir a função de purificar o santuário, que nada mais é do que a formalização neste juízo celeste pré-advento. Ok? Então são duas funções diferentes. Não necessariamente você tem dois lugares divididos. Existe essa interpretação também. Certo? Veja, tudo isso está sendo extraído da Bíblia Sagrada. E não de uma visão de Ellen White. Ah, mas Ellen White teve visão. Ok, mas ela não é fundamento. Ponto. É difícil entender isso? E eu vou mostrar isso na doutrina, tá? Eu vou mostrar na doutrina oficial que Ellen White não é fundamento de doutrina. Ok? E eu posso falar isso sem medo nenhum de errar. Essa é a doutrina adventista, é o que eu tenho falado aqui em mais de 200 episódios. Mas ok, vamos continuar. Mas peraí, se eles têm os escritos dessa mulher como forma de doutrina, então quer dizer que eles não são protestantes? Correto, pois qualquer igreja que não tem somente a Bíblia como regra e prática de fé deve ser considerada como não protestante. Mais uma distorção. Olha quantas distorções do Caio Modesto. Em vídeos curtíssimos. Né? O número de distorções que ele consegue emplacar a cada 10 segundos é uma coisa impressionante. Né? Eu fico impressionado com isso. Né? Não que ele seja o único, né? Tem um monte de gente que faz parecido, né? Mas assim, é impressionante. Vamos lá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua doutrina oficial, ensina que a Bíblia é a única regra de fé e prática, é o único fundamento de doutrina, é a sua própria intérprete final. Tá? Eu faço questão de ler aqui. Eu vou ler algumas passagens. Tá? Eu vou ler a Declaração de Crenças Fundamentais, eu poderia ler também o Tratado de Teologia, o Nisto Cremos, o Questões sobre Doutrina, mas aí ficaria muito extenso. Então eu vou me limitar ao que está na Declaração de Crenças Fundamentais e no Manual da Igreja, tá? Então, vamos lá fazer a leitura. O preâmbulo da Declaração de Crenças Fundamentais diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras. Veja, o seu único credo. Ah, Ellen White é o credo da igreja? Não. É a Bíblia mais Ellen White? Não. É o único credo.
ok? Inclusive o preâmbulo ele foi escrito de uma maneira tal que ele explica aqui, eu não vou ler tudo, mas ele explica aqui que a própria declaração de crenças não é um credo, porque o único credo é a Bíblia. A declaração de crenças fundamentais é falível, e por isso, de tempos em tempos, em uma sessão da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois de estudos profundos, quando a igreja toda está reunida, ela pode vir a fazer modificações na declaração de crenças fundamentais, como já fez, para melhorar a linguagem, para desfazer determinadas imprecisões, ela pode fazer isso. O único credo é a Bíblia Sagrada. Agora vamos para a crença número 1. Eu também não vou ler tudo, eu vou ler só um trecho que eu acho mais interessante, tá? Diz assim: nesta palavra, palavra de Deus, a Bíblia, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para a salvação, ou seja, todo o conhecimento necessário para a salvação está na Bíblia Sagrada, o que significa que não tem nenhum documento que traga alguma coisa necessária para a salvação que já não esteja na Bíblia Sagrada. Beleza? Aí continua. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter. Então é o padrão de caráter, não é um padrão, é o padrão, né? Você julga qualquer caráter através da Bíblia Sagrada. Se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Vamos lá. A prova da experiência, não é uma prova, é a prova. Qualquer experiência você prova pela Bíblia Sagrada. Se está certo, se está errado. O revelador definitivo de doutrinas. Não existe outro revelador definitivo de doutrinas. Você não revela a doutrina a partir de outro documento. É a Bíblia Sagrada. Ok? Você só fundamenta a doutrina a partir da Bíblia Sagrada. E continua. E o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Tudo que é básico que Deus fez na história, que a gente precisa saber, está na Bíblia Sagrada. Isso é só a Escritura. Agora vamos para a crença 18. A crença 18 que fala de Ellen White, e fazendo aqui o meu disclaimer, né? Eu não acho que seja adequado que o nome de Ellen White esteja na Declaração de Crenças Fundamentais. Eu já expliquei isso em outros episódios, tá? Mas, ainda assim, olha o que essa crença diz. No finalzinho, diz assim: eles também, os escritos de Ellen White, eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então, os escritos de Ellen White trazem a ideia de sola scriptura, tornam claro que existe o sola scriptura, que a Bíblia é a norma, não é uma das normas, é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência, ou seja, inclui-se aqui Ellen White, a própria senhora White, os próprios escritos da senhora White devem ser provados pela Bíblia, que é a norma. Isso é sola scriptura. Logo, Ellen White não pode ser maior que a Bíblia, Ellen White não pode ter as mesmas prerrogativas exclusivas que a Bíblia tem. Pensa comigo, se a Bíblia é a norma pela qual todo ensino e experiência deve ser provado, significa que Ellen White não é uma norma pela qual todo ensino e experiência deve ser provado. Percebe? É só a Bíblia. Não tem a mesma prerrogativa. Agora vamos para o Manual da Igreja. Na página 31 da versão de 2022 é dito o seguinte: a Bíblia é o fundamento e a fonte de crença e prática. Sobre essa base, a Associação Geral em Assembleia determina a declaração das crenças fundamentais da Igreja. Então veja, é o fundamento e a fonte de crença e prática. Não Ellen White. É a Bíblia. Está na doutrina. Outro ponto aqui, página 52. Essa aqui é a pergunta 5 do voto batismal. O voto batismal oficial. Diz o seguinte: crer que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão? E aí continua. Compromete-se a dedicar tempo regularmente em oração e estudo da Bíblia? Então veja, é a inspirada palavra de Deus, única regra de fé e prática para o cristão. Está no voto batismal. Todo adventista tem que concordar com isso para entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um ponto importante. Eu sei que o senhor Caio Modesto, se vier me responder, vai mencionar isso. Ah, mas no mesmo voto oficial você tem que dizer que crê em Ellen White. Não. Isso é mentira também. O que acontece, já expliquei em vários momentos, em vários episódios aqui. Na ficha batismal, que é feita pela divisão sul-americana, muitas vezes eles colocam ali o nome de Ellen White. Não deveriam, porque o voto batismal oficial no manual da igreja não traz o nome de Ellen White.
A pergunta número 8 é sobre continuidade do dom de profecia. Não se menciona o nome de Ellen White, e nunca se mencionou. O voto batismal, ele está no manual da igreja desde 1942. Começou com 11 perguntas, passou a ter 13, continua tendo 13 até hoje, nunca teve o nome de Ellen White. E é proposital. As pessoas que fizeram, incluindo o senhor Oliver Montgomery, que foi o presidente da comissão que fez o voto batismal, ele tem um artigo de 1942 na Review and Herald em que ele explica por que no voto batismal não tem coisas que Ellen White falou, não tem o nome de Ellen White, e ele diz que foi proposital. Porque eles queriam só o básico do básico e porque nós somos sola escritura. Ponto. Isso está na nossa história adventista. Você não vai ver o Caio Modeste e nenhum outro anti-adventista falando isso. Mas é o que está na nossa história. Então veja, na doutrina oficial, você tem o ensinamento do sola escritura. Eu poderia citar muitos outros textos, eu tenho episódios aqui, se eu lembrar eu vou colocar na descrição, lendo esses textos. Um monte de episódio que eu leio esses textos, tá? Eu acho que é até cansativo para algumas pessoas que me seguem. Nossa, tá lendo esses textos de novo? Pois é. Mas eu tenho... os anti-adventistas ficam repetindo as mesmas coisas durante 70, 80, 90 anos, eu tenho que ficar repetindo as coisas aqui, né? Fazer o quê? Mas, veja bem, não tem como ler tudo, mas eu acho que eu vou ler aqui mais um texto para terminar, tá? É a declaração de 1982, a famosa declaração que tem 10 afirmações e 10 negações. Eu não vou ler todas as afirmações e negações, mas eu vou ler as mais importantes, certo? Veja só o que diz. Aqui são duas afirmações, diz assim: acreditamos que o cânon das Escrituras é composto apenas pelos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Acreditamos que a Escritura é o fundamento da fé e a autoridade final em todas as questões de doutrina e prática. O que é o fundamento e a autoridade final? É a Escritura. O que é cânon? É a Escritura dos 66 livros. Agora vamos para a negação, para as negações, né? Olha só que interessante. Não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam uma adição ao cânon das Sagradas Escrituras. Não acreditamos que os escritos de Ellen White funcionem como fundamento e autoridade final da fé cristã como as Escrituras, viu? Não acreditamos que ela é fundamento e autoridade final como as Escrituras. Tá aqui. É claro, é explícito. Continua. Não acreditamos que os escritos de Ellen White possam ser usados como base de doutrina. É o que eu falei, Ellen White não é base, não é fundamento de doutrina. Vamos continuar. Não acreditamos que o estudo dos escritos de Ellen White possa ser usado para substituir o estudo das escrituras. Não acreditamos que as escrituras possam ser entendidas somente por meio dos escritos de Ellen White. Não acreditamos que os escritos de Ellen White esgotem o significado das escrituras. Não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam essenciais para a proclamação das verdades das escrituras para a sociedade em geral. Isso não está claro? Mas vamos continuar. E peraí, eles guardam o sábado? Sim, mas não conforme a Bíblia. Você sabia que os judeus, eles evitam de pegar o elevador para não fazer esforço no dia de sábado? Esse trecho aqui é muito engraçado. Esse trecho aqui é risível. Nossa, é uma coisa impressionante isso aqui. Veja, ele coloca que os adventistas guardam o sábado, mas não conforme a Bíblia. Aí você espera que ele vai citar alguma coisa da Bíblia. Não. Ele cita a prática dos judeus. Ele não cita a Bíblia. Percebeu? Ele cita a prática dos judeus modernos. Ué, mas a nossa regra de fé e prática são os judeus? Não é a Bíblia? Não entendi. Aí na sequência, ele vai dizer o quê? Que o judeu, ele não pega o elevador no sábado para evitar fazer esforço no sábado. Olha, isso que ele falou não faz o menor sentido. Porque, veja, o que é mais esforço? É você pegar o elevador ou é você subir a escada? Subir e descer a escada? Meu Deus do céu! Se fosse correto o que ele falou, então você teria que pegar o elevador. Porque subir e descer a escada é um esforço maior. E ok, eu vou usar aqui a caridade hermenêutica, eu sei o que ele quis dizer, só que ele se expressou mal, né? O que ele quis dizer é que os judeus, hoje em dia, eles evitam de colocar o dedo, apertar o elevador para poder subir e descer, né? Então, até onde eu sei, tá? Posso estar enganado também, mas até onde eu sei, eu vi isso em algum lugar, no sábado você tem um elevador que funciona
mas esse elevador, você não aperta ele. Então ele abre sozinho, você entra e ele vai parando em todos os andares. O judeu, no caso o judeu ortodoxo, ele não aperta em nenhum momento. Então se ele mora no 30º andar, vai parar em todos os andares até chegar no 30º andar, porque aí ele não usou o elevador no sentido de ele mesmo fazer o esforço, etc, né. Gente, isso não tá na Bíblia. A Bíblia nem fala de elevador. Não tem nenhum princípio na Bíblia do qual você consiga deduzir que você não pode usar um elevador, que você não pode apertar um elevador. Meu Deus do céu, isso é pura tradição que foi combatida por Jesus. Jesus combatia tradições desse tipo sobre o sábado, que a Bíblia nada fala. Existiam as 39 tradições sobre o que não pode fazer no sábado, né? As famosas 39 tradições que dentro de cada uma dessas regras você tinha sub-regras, né? Jesus era contra essas tradições, porque elas não estão na Bíblia Sagrada e elas tornam o sábado um fardo. E a ideia do sábado não é ser um fardo, é ser um dia de descanso, certo? Então não tem problema você. Qual é o cansaço, o grande esforço que você vai fazer para apertar o dedo do seu andar e subir de elevador, né? E isso cansa mais do que você subir e descer as escadas a pé. Eu moro no 30º andar e eu vou subir 30 andares? Isso não faz o menor sentido, né. Então, assim, o Caio Modeste não sabe nem o que ele tá falando aqui, né. Ele tá falando aqui, eu acho que, não sei, deu um apagão no cérebro dele. Desculpa, assim, eu não costumo fazer esse tipo de comentário, mas parece que deu um apagão no cérebro dele, e ele tá falando no automático. Ele não sabe, ele não percebe o que ele tá falando. Ele não percebe. É um negócio impressionante, né. Tal é a vontade de falar contra o adventismo. Mas vamos continuar, porque ainda tem mais partes engraçadas aqui, vamos lá. Pois então, os adventistas, no dia de sábado, dirigem até o culto, algo que não pode segundo a Torá. Aqui nós temos outra parte super engraçada. Olha, os adventistas dirigem até o culto, algo que não pode segundo a Torá. É mesmo? A Torá fala que não pode dirigir no dia de sábado? Não existia nem carro na época. Onde que a Torá fala isso? Não fala. Então, o que? Tá, ok, vamos usar a caridade hermenêutica, né? A Torá não fala sobre carro porque não existia carro, beleza. Qual é o princípio que você está tirando da Torá para a ideia de que eu não posso dirigir até o culto? Onde? Da onde você tira esse princípio? Não faz o menor sentido. Se você me dissesse o seguinte: olha, você não pode ir à igreja a pé se a sua igreja ela tá, sei lá, 10 quilômetros de distância, porque aí vai ser muito cansativo. Mesmo assim, eu ainda discordo, porque eu acho que quando você compara as duas coisas, tem mais peso você andar isso tudo para poder ter comunhão com os irmãos, certo? Porque você vai descansar com os seus irmãos, ok? Então mesmo assim eu discordaria, mas ok, até entenderia. Agora, dirigir? Qual é o cansaço de você dirigir até o culto? O objetivo é o culto. Como assim? Eu não entendo. Não faz sentido isso aqui, certo? Ok, a gente pode trabalhar a questão de bom senso. Ah, eu vou reunir muito longe de casa, então eu tenho que dirigir por 3 horas para poder chegar. Não é bom senso, não tem uma igreja mais próxima? Se tiver uma igreja mais próxima, vá à igreja mais próxima, pra você não gastar tanto tempo, né. Agora, não tem uma igreja mais próxima? Vá, bota uma música, um louvor no carro, vai contando histórias bíblicas com o pessoal, não tem problema. Ele tá criando regra para guardar o sábado e dizendo que isso tá na Bíblia. Ou seja, o Caio Modesto está fazendo o papel de fariseu aqui. E o pior tipo de fariseu. Isso não faz o menor sentido. Tudo isso para criticar os adventistas. Mas vamos continuar. E eles também não guardam a mitzvot, que é um documento com 613 práticas a serem obedecidas, nos quais estão ligadas aos 10 mandamentos. Parece que eles não levam muito a sério a Bíblia, né? Parece que é só regrinha, mas na prática mesmo eles não fazem aquilo que a Bíblia exige. Outro ponto aqui extremamente risível. Cara, é impressionante. Cada frase é uma besteira. Isso aqui é muito engraçado. Ele tá colocando o seguinte: nós não guardamos as 613 leis, que são um documento
peraí. Não é um documento. As 613 leis estão na Torá. É o Pentateuco, faz parte da Bíblia Sagrada, não é um documento. É só um documento. Ele usa até o termo hebraico aqui, mitzvot, né? São os mandamentos, mas veja, não é meramente um documento. Ah, mitzvot é um documento. Não, meu querido, não é isso. É a Bíblia. É o Pentateuco. É a Torá, né? É engraçado, parece que ele usa como se fosse um documento que não é a Bíblia, que é alguma coisa do judaísmo, entendeu? Ele usa um palavreado aqui que parece que ele está tentando distanciar quem está ouvindo de que esses 613 mandamentos estão na Bíblia. Então ele fala, não, é a mitzvot, é um documento que eles não guardam. Gente, ele está falando da Bíblia. Mas muito bem, vamos lá. Ele fala que a gente não guarda os 613 mandamentos. Esse argumento é horroroso. Um monte de anti-adventista usa, que é, se vocês guardam o sábado, vocês precisam guardar os 613 mandamentos. Onde está isso na Bíblia? Essa é a primeira pergunta. Onde está isso na Bíblia? Não existe isso na Bíblia, tá? Você não vai encontrar nada na Bíblia que diga que se você guarda o sábado, você precisa guardar os 613 mandamentos. Até porque essa contagem de 613 mandamentos, ela é muito posterior, tá? Ela é uma contagem que foi formalizada por Maimônides. Ela é muito posterior, ok? Mas você não tem isso. O máximo que se encontra na Bíblia é o seguinte, é Paulo falando em Gálatas, capítulo 5, que quem se deixa circuncidar, ele está falando de gentios, o gentil que deixa se circuncidar fica obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, não é o sábado, é a circuncisão, tá? Quem se deixa circuncidar tem que guardar toda a lei, que aí seriam, em tese, os 613 mandamentos. Mas até essa interpretação está errada. Por quê? Foi por isso que eu falei em tese. Porque, veja, como eu sempre falo, nenhum judeu na face da terra, nem mesmo Jesus, guardou os 613 mandamentos. Oh, Davi, como assim? Jesus não guardou toda a lei? Ele guardou toda a lei aplicável a ele. A lei, a Torá, que possui 613 mandamentos, segundo a contagem de Maimônides, ela não possui mandamentos que são aplicáveis a todos os judeus. Ok? Não existe um judeu que esteja debaixo dos 613 mandamentos. Nunca existiu. Porque existem mandamentos específicos para grupos específicos, para contextos específicos, para judeus específicos. Então não são todos que se aplicam a cada um. Entende? Os 613 mandamentos, eles se aplicam a toda a coletividade, mas não a cada um dos judeus. Então vamos lá, vamos deixar claro, aula de Bíblia aqui. Existia um mandamento só para homens, não se aplicavam a mulheres. Existia um mandamento só para mulheres, não se aplicavam a homens. Existia um mandamento só para sacerdotes, não se aplicavam a quem não era sacerdote. Existia um mandamento só para levitas, não se aplicava a quem não era levita. Existia um mandamento só para o rei, não se aplicava a quem não era rei. Existia um mandamento só para leproso, não se aplicava a quem não era leproso. Existia um mandamento só para tempos de guerra, não se aplicava a tempos de paz. Percebe? E, seguindo essa toada, existiam mandamentos que estavam exclusivamente ou prioritariamente ligados ao sistema de sacrifício, sacerdócio e santuário. Esses mandamentos, eles perdem a aplicabilidade quando Jesus morre na cruz, porque ele é o nosso sacrifício. O sistema de sacrifício, sacerdócio e santuário apontava para Jesus. O objetivo desse sistema era apontar para Jesus. Esse sistema não podia purificar em si mesmo, ok? Então é por isso que ele é descontinuado, ou seja, Jesus cumpre esse sistema todo em si mesmo, de modo que se você crendo em Jesus, é como se você já tivesse cumprido todos esses mandamentos, porque Jesus cumpre em si mesmo, percebe? E por isso a prática deles é descontinuada. Portanto, o que a gente conclui disso? A gente conclui que nunca nenhum judeu guardou todos os mandamentos, nem mesmo Jesus. Ele guardou apenas os mandamentos que eram aplicáveis. E isso continua sendo verdade para nós hoje. Você tem mandamentos da Torá que não são aplicáveis a nós mais, porque eram contextuais, mas você tem mandamentos da Torá que são aplicáveis, que continuam aplicáveis a nós. Por quê? Porque eles eram gerais. Nem todos os mandamentos eram contextuais. Você tinha mandamento só para judeu? Tinha. Que era obrigatório só para judeu. Você tinha mandamento que era obrigatório só na Antiga Aliança? Tinha. Agora, você tem mandamentos que são gerais. É para
todas as pessoas, sejam judeus ou não, em todos os tempos, em todos os lugares. Os 10 mandamentos são um exemplo disso. O decálogo é de natureza geral. Ele deve ser guardado por israelitas e gentios, certo? O sábado, ele é algo que remete a Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, criação, muito antes de haver Israel, muito antes de haver pecado, muito antes de haver Abraão. Em Isaías 56, 1 a 8, se diz que o sábado deveria ser guardado pelo gentil, o gentil que queria se achegar a Yahvé. Jesus, nos evangelhos, em nenhum momento anula o sábado. Ele critica os fariseus não porque os fariseus guardavam o sábado, mas porque eles inventavam tradições, que é o que o Modesto está fazendo aqui, em relação ao sábado, que não estavam na Bíblia Sagrada. Percebe? O que eu acho engraçado é que o Caio Modesto, ele é um presbiteriano. Ele segue a Confissão de Fé de Westminster, né? Em tese, se ele é um presbiteriano mesmo, ele crê na tripartição da lei. Ele crê na continuidade dos 10 mandamentos. Só que ele crê que o sábado foi substituído pelo domingo. E aí eu te pergunto, senhor Modesto, se você guarda os 10 mandamentos, ainda que troca aí o sábado pelo domingo, por que você não guarda as 613 leis? É porque não é aplicável, né? Te faço outra pergunta. Se você guarda o domingo, onde é que está no Novo Testamento escrito: agora, o primeiro dia da semana vai substituir o sábado? Onde está escrito isso na Bíblia? Não tem. E aí? Parece que você não quer seguir a Bíblia, né? Que a Bíblia fala do sábado, não do domingo. E se você não guarda o domingo, até onde eu sei, a igreja presbiteriana, ela ensina a guarda do domingo. E aí, você está sendo coerente com a sua igreja? Enfim, mas vamos continuar. Outra coisa, e se eles quebrarem o sábado, o que acontece? Essa pergunta é difícil, mas vamos lá. Já que querem guardar toda a lei, eles deveriam também obedecer às consequências. No caso, se quebrassem o sábado, deveriam morrer. É isso que a Bíblia diz. Mas quando isso ocorre, peraí, agora a gente precisa falar sobre a graça. Jesus agora faz sentido, né? Então, eles acabam misturando o judaísmo com o cristianismo. Esse argumento aqui também é horroroso. Horroroso. Veja só, assim como existia punição para o sábado na antiga aliança, existia punição, por exemplo, para você desonrar o seu pai e a sua mãe. Dependendo da desonra, do tamanho da desonra, existia punição, era punição com morte, inclusive. E aí? Existia punição para adultério, inclusive. Você acredita que o adultério é pecado, Caio Modesto? Porque se você acredita que é pecado, bem, o mandamento vem do Antigo Testamento. E aí? Não vai apedrejar os adúlteros? Veja, não é assim que funciona. É óbvio que existe uma questão de contexto aqui. Na antiga aliança, você tinha uma teocracia. Você tinha um país, Israel, que era regido por leis civis que estavam misturadas com leis religiosas, dentro de uma aliança específica que nem funciona mais, porque agora a gente está debaixo da nova aliança. A gente não está debaixo de uma teocracia, a gente não está debaixo de uma teocracia israelita, a gente não está em Israel, né? A gente não está debaixo da antiga aliança. Então, por que esse tipo de punição seria aplicável a nós? Qual é a explicação para isso? Não tem explicação para isso. Agora, os 10 mandamentos em si, eles não dependem de teocracia, eles não dependem de antiga aliança, eles não dependem de Israel. Eles estão além disso, eles são mandamentos gerais. Ou você vai dizer que não matar é algo que depende de Israel e da antiga aliança? Não depende. Não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, adorar apenas a Deus, não ter ídolos, não dizer o nome de Deus em vão, não furtar, não cobiçar. Gente, são coisas gerais. E o sábado é geral, porque o sábado é anterior a pecado a Israel. Não tem nada a ver com teocracia, não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. É um mandamento da criação. Então, não faz sentido o que você está pregando. Não é porque a gente guarda o sábado que então a gente tem que viver como se vivesse debaixo de uma teocracia, meu Deus do céu. E aí você termina, né, com
chave de ouro, ou chave de lata, né, melhor dizendo, né? Eles misturam cristianismo com judaísmo. Meu querido, o cristianismo deveria ser o verdadeiro judaísmo. Jesus nunca veio para criar uma religião nova. Jesus, ele é o Messias prometido nas escrituras hebraicas ao povo hebreu, que iria enxertar os gentios no povo hebreu. Então, quando Jesus vem, ele não funda uma nova religião. Ele cumpre a promessa da religião judaica, certo? Nós só não somos judeus hoje no sentido de religião, de fé, porque houve uma cisão entre judeus e crentes em Jesus. Ou melhor, nem isso, né? Porque você tinha um monte de judeu que cria em Jesus, né? Mas houve uma cisão entre a maioria dos judeus, que não criam em Jesus, e aqueles que creram em Jesus, tanto judeus como gentios. Aí por isso que houve uma divisão. Mas você reconhecer que o cristianismo, ele advém da fé judaica, isso é o óbvio. Então, eles misturam a fé judaica com a fé cristã, o judaísmo com o cristianismo. O judaísmo e o cristianismo são misturados. Essa é a verdade. Eles se tornaram coisas distintas, mas a raiz é a mesma. Quando você lê o Antigo Testamento, você está lendo a escritura judaica. Quando você lê o Novo Testamento foi escrito por apóstolos e discípulos de apóstolos supervisionados pelos apóstolos. Os apóstolos eram judeus. Então é a escritura judaica. Quando você vai numa igreja, a igreja é o que era sinagoga antigamente. É local de reunião judeu. Você está entendendo isso? Quando você adora a Jesus, que é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus triuno é Yahvé. É o mesmo Criador lá de Gênesis. É o Deus judeu. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então veja, o cristianismo, ele é misturado com o judaísmo. Não tem como você fazer uma separação da maneira como você está fazendo. A gente tem uma separação hoje que não é uma separação fenomenológica, sociológica. Porque se dividiu em duas religiões. Mas as nossas raízes são judaicas. O nosso Messias é judeu. Os nossos apóstolos são judeus. A nossa escritura é judaica. O nosso culto advém do que era o culto judaico. Meu Deus do céu. Você parece fazer coro a uma teologia antijudaica, que é a teologia antijudaica que se desenvolveu desde o fim do primeiro século e início do segundo. É a teologia antijudaica da patrística. Então, assim, essa mentalidade sua, reveja essa mentalidade, pelo amor de Deus. O seu Messias é judeu. Jesus é judeu. Não caminhe por esse caminho. Não é legal. Não é bacana, tá? Enfim, eu acho que nós podemos terminar por aqui. Tinha um outro trecho de um outro vídeo que eu iria colocar, mas aí eu ia acabar chovendo no molhado, falando coisas que eu já falei, tá? Então eu acho que a gente pode terminar por aqui. A minha conclusão é: o Caio Modesto, ele é extremamente superficial. Como se diz, raso como um pires. Pelo menos em relação a falar do adventismo, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que os ouvintes, os espectadores tenham apreciado este episódio. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.